Olá, eu sou Amália Tardelli, sou psicoterapeuta sistêmica, especialista em programação neurolinguística e uma estudiosa sobre o comportamento humano. Hoje, nós teremos aqui um assunto muito interessante. Vamos estar aqui com o mestre Tito, falando sobre Tai Chi Chuan. Uma arte, na verdade, uma meditação em movimento. Você não pode perder. Se não agora, quando? Olá, é um prazer, uma honra para nós estarmos aqui com o senhor, mestre Tito, um especialista há 41 anos em Tai Chi Chuan. Me sinto muito honrada com a vossa presença, você ter aceitado o nosso convite, é uma honra para nós. Eu gostaria tanto que o senhor explicasse para nós o que é o Tai Chi, a sua história, o seu envolvimento com o Tai Chi Chuan. Bom, boa noite. Boa tarde, bom dia, não sei que hora que as pessoas vão assistir, né? A gente fala bom dia porque o dia tem todas as fases, né? Então é uma alegria, uma honra também, né? Me sinto muito feliz de estar aqui, poder falar do Tai Chi Chuan, né? Que como você fez as contas, eu nem tinha feito essas contas, né? 41 anos, né? Parece que foi ontem que eu comecei, né? É uma história, né? É uma história e tem uma história assim, eu tenho mais tempo fazendo Tai Chi do que não fazendo Tai Chi, né? Eu comecei por volta de 24 anos de idade, né? E foi muito interessante, porque eu era um adolescente muito pilhado, né? Coisas assim, aquela energia toda da adolescência, e eu sentia uma frequência de energia, um volume de energia que eu não sabia o que fazer. Então eu pintava uma agressividade assim, que ficava contida. E tudo começou com a capoeira, né? Aí eu fui fazer capoeira, uma coisa que eu gosto até hoje, e em 2 meses, jogando capoeira, eu estava já que nem um macaco na roda. Eu jogava muito bem, era muito ágil. Mas aí um dia eu percebi que a capoeira estava exacerbando os meus instintos. Então aquela energia ela não estava sendo canalizada, ela estava crescendo e eu estava achando meio perigoso até, né? Meu irmão também fez Tai Chi, capoeira, e realmente tem um movimento, né? Uma energia. A gente entra na roda, é uma coisa muito instintiva. Isso. Né? Não tem uma é bonito de ver. É lindo. Até hoje eu gosto muito, né? de assistir capoeira. E foi exatamente um ano antes, eu tinha visto uma aula de Tai Chi. Fui assistir uma aula de Tai Chi com uma amiga do trabalho. Achei maravilhoso. Estava começando o Tai Chi aqui no Brasil, né? E fiquei encantado com aquilo lá, mas ficou ali. E quando eu tive esse insight com a capoeira, assim, que eu falei assim, nossa, eu tô precisando dominar essa energia. Aí me veio o Tai Chi na memória, assim, falei, nossa, é aquilo. E aí eu fui fazer a aula, a minha irmã mais velha, chamada Alda, foi comigo, e uma escola também que estava começando aqui no Brasil, chamada Centro de Estudos do Movimento. E engraçado que era um professor argentino, e o nome dele, Roque Henrique Severino. Então só podia ter vindo pro Brasil, né? E aí quando a gente terminou a primeira aula, quando a gente saiu da academia assim, lá na Rua Augusta em São Paulo, eu falei para minha irmã assim, Alda, eu vou trabalhar com isso. Ela falou assim, mas que pretensão, você acabou de conhecer. Eu falei, você não está entendendo, eu encontrei um caminho. Né? Então que foi uma lindo. coisa assim muito espiritual mesmo. Né? Eu sinto assim que foi uma coisa que pegou no meu ser. Né? E aí comecei a me dedicar, treinava bastante mesmo assim. Lá nessa academia a gente ia para um sítio que o professor tinha no Embu, em São Paulo, e a gente fazia vivências lá, sem energia elétrica, umas coisas assim muito interessantes mesmo. E durante uns 3 anos eu segui, e no Tai Chi Chuan existem 2 linhagens tradicionais, né, que são de famílias, né? É a família Shen, chamado também estilos, né, as linhagens, família Shen e a família Yang, né? E nessa escola eles ensinavam o estilo Yang, né? Que é uma das formas do Tai Chi. E aí depois de um são tempo, muito diferentes?
Um pouquinho. O estilo Yang, ele é mais suave. O estilo Chen, ele tem uns movimentos, às vezes, de impacto também, assim, né? Então, você está fazendo um movimento devagar, de repente, você faz um movimento mais brusco, tá? Então, ele apresenta, assim, um aspecto um pouquinho mais marcial do que o estilo Yang, né? Agora, tanto um quanto o outro, né? A gente faz o movimento com suavidade, né? Com uma intensidade suave. Mas é o mesmo movimento de um golpe, de uma defesa ou de um ataque. Então, dependendo da necessidade, a gente só regula a intensidade e pode também servir como uma defesa pessoal. Entendi. Né? Uma coisa assim interessante. Então, esse estilo, o estilo Yang, que tem uma coisa mais assim de meditação mesmo, né? De fluidez, de energia, né? Eu segui uns 3 anos nessa escola. E eu ouvia sempre falar do mestre Liu Pailin. Né? Inclusive na academia lá que eu participava, tinha uma foto, né? Visita do mestre Liu Pailin à academia. Né? Aí eu olhava assim e falava assim, nossa, que interessante, tem um chinesinho mesmo aqui, né? Que pode ser legal, né? Depois de uns 3 anos lá, eu falei assim, deixa eu alçar voo também. Fiquei um tempo sem participar de nenhuma escola, treinando. Aí comecei a dar aula com os familiares, né? E aí conheci um discípulo, né? Uma pessoa que ensinava o Tai Chi Pailin, que é do mestre Liu Pailin. Né? E esse mestre Liu Pailin, ele treinou na China os 2 estilos. Né? Ele teve contato com os mestres tanto da linhagem Chen quanto da linhagem Yang. Né? E quando ele chegou aqui no Brasil, ele estava de passagem, né? Queria visitar o filho dele, não sei se na Argentina ou nos Estados Unidos, que ele tinha parente, e aqui era só uma passagem que ele veio visitar a filha dele. Né? Mas quando ele chegou aqui, ele sentiu que ele tinha uma missão aqui no Brasil. Então ele se localizou aqui, se enraizou aqui e começou a ensinar o Tai Chi e criou um estilo de Tai Chi chamado Tai Chi Pailin, né? Que tem tanto aspectos de uma linhagem quanto da outra, né? Porque, por exemplo, o Tai Chi Chuan, ele tem uma sequência de movimentos que reproduzem como se fosse uma luta, e em todas as linhagens tem movimentos que são iguais, com pequenas diferenças, né? E agora o Tai Chi Pailin, ele preza pela concentração, ele preza pela serenidade e ele tem um aspecto terapêutico muito forte. Tá? Então trabalha com alinhamento dos centros energéticos, com ativação dos meridianos, que são os canais de energia. Né? Então através do movimento, né, a gente faz uma terapia também. Também auxilia na saúde, né? Plenamente. Né? Então eu digo que o Tai Chi Pailin, ele tem 3 aspectos que ele atinge, né? Então tem um aspecto físico, que ele fortalece mesmo assim, né? O trabalho de pernas, que a gente depois vai ver naquele desenho, naquela figura, né? Fortalece as pernas necessariamente, tá? Trabalha toda uma destreza corporal, né? Tem o aspecto terapêutico, né? E quando a energia e o corpo estão plenos, né? Quando o corpo está pleno de energia e a energia está plena no corpo, a gente já entra numa outra dimensão que eu falo que é o aspecto transcendental, tá? Que interessante. Que é a nossa percepção dos aspectos mais refinados da natureza. Quer dizer, a pessoa fica mais centrada nela. Sim. É na inteireza do seu ser. A centralidade é um dos princípios do Tai Chi Chuan. Que interessante. E isso traz realmente um benefício enorme, né? Uhum. Eu não sabia que o Tai Chi também iria proporcionar isso, né? Conforme você vai praticando. Porque também lida com a respiração. Também, né? A gente vê assim que quando fala Qi, né? O Qi, ele tem algumas traduções. Uma delas é sopro, né? É sopro vital. Tá? Então a gente capta, né, o Qi pela respiração. Uma das formas da gente captar é pela respiração. Tá? O Qi é uma substância luminosa que tem no ar. Né? Às vezes quando eu falo assim que a gente já começa a ficar mais sintonizado com a natureza, a nossa percepção das coisas mais sutis, mais refinadas da natureza, quando a gente fica olhando assim para o céu, tem uma prática, por exemplo. Para mim assim é o meu ritual matinal. Então eu acordo, né, dou uma alongada na cama antes de sair assim, aí tomo um copo d'água, abro a janela e fico contemplando o céu durante alguns minutos, só contemplando. E às vezes até a gente conversa um pouquinho também com o céu. Né? Então, e esses seres
Luminosos, eles ficam na atmosfera. Então, são substâncias luminosas, né? Como se Principalmente fosse... no sol dá para ver, né? Porque eu já vi alguma coisa. Então, a gente, quando olha assim para o céu de manhãzinha, principalmente, assim, que está exuberante, né? Na praia também dá para ver bastante. A gente vê, assim, pontinhos, né? Isso. Microscópicos, assim, você fica assim, de repente, na hora que você dá uma acalmada na mente, que a nossa percepção da energia melhora, a gente fica assim e começa a ver assim, fluindo, né? E é isso que a gente respira e que faz a vida acontecer. Esse é o Qi. Eu fico feliz agora que você me explicou uma coisa que eu sempre vi e não sabia entender o que era. Isso são faculdades naturais do ser humano que, devido ao nosso sistema, né, de vida cheio de afazeres, padrões, né, e a cultura, né, que a gente tem assim, que não deixa com que a gente volte essa concentração para a natureza, né, os nossos sentidos. A gente percebe que o homem saiu daquilo que é natural ele ser, que é o contato, a conexão com a natureza, e se perdeu nesse movimento que eu poderia chamar um movimento louco no meio urbano, na necessidade de conquistar coisas, né? Que vem trazendo um caos interno, né? Na mente e no coração dos homens, né? Sim. Então, o Tai Chi, eu percebo agora, com a sua explicação, que é um benefício grandioso. Resgata a naturalidade, né? Então, a gente fala assim, né? O princípio do Tai Chi. Existe na natureza, né, uma energia criadora, uma força criadora, né? A energia que cria e mantém tudo, né? E essa energia, né, ela flui entre o céu e a terra. Então a gente tem aquele símbolo do Tai Chi, que é o Yin Yang, né, que Sim. é um lado escuro e claro, com uma bolinha, né, o claro dentro do escuro, o escuro dentro do claro, né? Depois tem até um jeito de explicar bem esse símbolo, né? Mas diz assim, né, que a energia, quando ela vem, ela desce do céu em direção à terra, né? Então a gente fala que é o sentido fluxo Yang. E quando ela sobe da terra em direção ao céu, é o fluxo Yin, tá? E como é que a gente explica isso de uma maneira bem simples, né? O Sol irradia a sua luz para a Terra absorve aquela luz, aí a semente está lá, né, recebe aquela energia do Sol, aí ela solta na Terra a raiz e sobe. Então essa energia da Terra, a Terra ela tem como função, missão, nos impulsionar, né? Tanto que a gente anda com o pé no chão, é o que mantém a gente em pé. Esse circuito de energia entre o céu e a Terra. Que lindo, senhor. Né? E o que mais nos aproxima dessa natureza é a nossa criatividade, né? Então, quando as pessoas estão deixando, né, de usar a criatividade através das artes, por exemplo, as artes são, sabe, recursos assim para a gente manter essa conexão com a natureza, né? Com a natureza dentro da gente, né? Quer a música, quer pintura, dança, né? Sim. Então, são formas da gente voltar, né, se voltar para a natureza. E o Tai Chi Chuan ele tem um movimento que a gente fala que é uma dança cósmica, tá? Porque a gente está entrando em contato, né, com as frequências de energia que existem entre o céu e a terra, tá? Então a gente começa a sentir que nós temos uma silhueta, né, uma configuração física, e quando a gente está praticando, a gente sente que a gente está envolto num campo de energia. Que essa energia é como se a gente estivesse dentro da água, assim como a gente sente na água, né? Sim. Aí fazendo o Tai Chi a gente sente que isso está aqui assim, ó, está no ar, né? E nós temos isso dentro e temos isso fora. Então é a natureza em nós e nós na natureza. Então é um retorno. Fantástico. O Tai Chi promove esse retorno à natureza. Aí a gente fala assim... Isso vai serenando a mente, né? Com toda certeza, né? Porque a mente, quando ela está fora desse eixo, né, céu e terra, tá? Ela fica presa ao plano horizontal, vamos dizer assim, né? Que é o mundão velho de guerra, né? Então tem os sistemas, as obrigações, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, então a mente fica aqui assim, os sentidos estão todos presos aqui. Então no Tai Chi a gente busca uma verticalidade, traz os sentidos de volta para dentro, né? Então imagina assim, que o nosso cérebro, ele tem como se fosse uma cidade assim cheia de luzinhas à noite, tá? E elas estão todas espalhadas, tá? E quando a gente faz o Tai Chi, a gente procura concentrar essas luzinhas num ponto só, né? Então a gente entra lá no centro da cabeça, tem um centro energético chamado Lin Tai, que é como um sol interior.
Que lindo isso. Volta o olhar para dentro, né? Volta, né, a audição também, a gente ouvir a respiração, né? Melhora o fluxo da respiração, porque a gente relaxa, então o diafragma tem mais espaço para trabalhar. A respiração é importantíssima para oxigenar o cérebro, né? Para trazer para a presença do aqui e agora. E eu fico feliz de saber tudo isso sobre o Tai Chi. E aí isso atinge um aspecto terapêutico de saúde, né? Porque assim, o coração fica tranquilão lá, porque pelo movimento nós estamos estimulando a circulação, né? Então o coração não fica a gente parado e ele tendo que bombear sangue para o corpo todo. Aí a gente, quando faz atividade física, a gente está auxiliando o funcionamento do coração. E é de uma forma que todo mundo pode fazer, né? Criança, todas as pessoas, né? Isso não tem. O Tai Chi, ele tem uma vantagem sobre as outras práticas, porque ele não requer nenhuma condição. A pessoa faz na condição, no jeito que ela tiver e puder, né? Eu já tive alunos que tiveram AVC, por exemplo, que tinham uma parte do corpo paralisada, tá? E ela fazia o movimento do jeito que ela conseguia e ela entrava na frequência do Tai Chi. Ela sentia mesmo assim, você olhava para ela assim, sabe quando um bebezinho mama, acaba de mamar no peito da mãe? A gente observa isso na criança, ela fica no estado de êxtase, né? Sim. E aquela senhora, ela entrava nesse estado, mesmo com toda uma restrição de movimento. Tá? Ela não tinha flexibilidade. Que é um estado mental, né? Oi? É um estado mental, né? Exato, né? Então a gente vê assim que o físico, né? Mesmo com as limitações que ele tem, tá? A nossa mente, assim, ela transcende muito, né? É lindo perceber o seu conhecimento. Em 1984 o senhor começou, né? Por aí. O senhor tem uma história aí. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor quais os benefícios para o corpo, mente e espírito, né? Que o senhor estava explicando. Eu percebi que o corpo se beneficia, a mente se beneficia, o corpo emocional também e o espírito, né? Uhum. É isso? A gente fala assim, né? A presença. A presença. A presença, o estado de presença. Que nos traz a conexão com o nosso eu superior, né? Sim, direto, né? Então, enquanto os nossos sentidos estão para fora... Com a nossa consciência, né? Exato. Quando os nossos sentidos estão para fora, a gente está preso, né? A nossa energia, ela vai se dizimando, né? Vai se fragmentando. E aí é uma prática que faz com que a gente volte os sentidos para dentro, né? Isso gera todo um estado de presença. Então a gente percebe que quando estamos mais na presença, as coisas se resolvem. Parece que fica mágico, né? Imagina, a gente assim, sai desse período, desse tempo de Cronos, né? E... Ou entra, se afina substancialmente com o Cronos. A gente entra em sintonia com o tempo aqui e agora, né? Com o tempo da natureza. Então a naturalidade acontece. Entendi. E a forma do Tai Chi Chuan, a gente pediu até para a nossa produtora aqui, Aline, colocar para o senhor, que eu achei muito linda essa imagem que o senhor me enviou. Gostaria que o senhor falasse um pouco. Então, essa imagem ela é muito emblemática, né? Porque tem no gestual do Tai Chi tem um movimento que é o caminhar da garça, né, que a gente faz um movimento de limpar e empurrar. Então a gente fica exatamente nessa posição, de um lado e do outro, vai fazendo o movimento e ficando nessa posição. E essa é a estrutura, né, do Tai Chi, da gente praticar o Tai Chi. Então a gente enraiza, né, o movimento se enraiza nas pernas, tá? E ele se organiza no quadril, que é o centro do corpo. Então a gente articula o movimento pelo quadril. Aqui no ventre a gente tem um centro chamado Lin Tai, tá? Que uma das traduções é campo do elixir. Então é um lugar onde a gente deve concentrar a nossa energia. Então através da respiração aqui no ventre, a gente direciona, né, mentaliza o fluxo da energia aqui no ventre. Como ele é um centro pulsante, não tem como acumular energia, né? Porque um dos grandes problemas do ser humano é acumular energia na cabeça, né? Então a pessoa fica com muitas coisas aqui, né, os sentidos todos ativos aqui, né, e a energia está toda aqui em cima, né? E no Tai Chi a gente desce a energia para o ventre, né, que tem esse centro, que é um centro distribuidor da energia para o corpo todo. Né? Entendi. Então no movimento a gente vai fazer isso, vamos buscar as raízes, enraizar os pés no chão, né, fortalecer as pernas, articular, né, o movimento acontecer no quadril e expressar nas mãos. Tá? Então
é interessante que a figura, né, na mão tem uma flor. Tá? Então é como se a parte mais especial da árvore, né, mais refinada da árvore, é quando ela floresce. Tá? Então a gente está fazendo isso, está florescendo a energia, né, no nosso corpo. A nossa energia florescendo, né, expressando. Tá? E Xuan também significa punho, né, que pode significar mão, né, tem um significado de levar a energia até a mão, mas não podemos deixar ela escapar. Então a gente traz de volta. Né, tem uma história interessante, né, que o monge que inventou, né, elaborou o Tai Chi, disse que ele tinha uma habilidade tão refinada com a energia, que ele capturava um passarinho, colocava assim na mão, né, o passarinho pousado na mão dele, e sem prender o passarinho, ele não deixava o passarinho voar. Né? Porque cada vez que o passarinho ia buscar o impulso para pular, né, quando ele abaixava a cauda para pular, ele abaixava a mão. Aí o passarinho ficava sem o impulso para poder alçar voo. Então ele segurava o passarinho sem prender o passarinho. Tá? Só com esse movimento de perceber o movimento da cauda do pássaro. E aí tem um movimento no Tai Chi que chama acompanhar a cauda do pássaro. Que lindo. Que é assim, não deixar a energia se esvair. Né? Manter a energia no circuito interno. Tem toda uma sabedoria por trás dos movimentos, né? Nossa, até hoje eu estou descobrindo coisa. Que lindo. Até assim, hoje. Uma sabedoria de cura interior, né? Sim. Assim, o estado de... Ontem, numa aula, dou aula lá em Bertioga, né, na praia, é uma coisa assim espantosa, né? Eu geralmente pratiquei em academia, né? E lá a gente tem a lua nascendo no mar, aquela energia toda. E ontem eu lembrei de uma coisa muito interessante, que a gente estava praticando assim, e eu lembrei, a primeira aula que eu fui dar nessa linhagem, primeira aula que eu fui dar para um grupo, né? A gente fez uma preparação, que na aula tem três estágios. Tem um estágio de consciência corporal, que é trabalhar as articulações, alongar os tendões e músculos. O segundo momento é a consciência da energia, que a gente faz os Qiguns, que são treinamentos de energia, com respiração e movimento também, e mentalizando o fluxo da energia. Né? E o terceiro momento é o Tai Chi Chuan, propriamente dito, que é a sequência de movimentos que a gente faz, um movimento encadeado no outro. Né? E aí a gente fez a preparação nesse dia lá, nessa primeira aula que eu fui dar, e quando eu me concentrei para fazer essa sequência do Tai Chi Chuan, eu entrei no estado de êxtase, assim, né? Que eu falei, cheguei, tô resolvido. Tipo assim, né? Cheguei no Samadhi, no céu, né? E aí eu... Só fazendo a prática. Isso, fazendo a preparação. Aí quando eu fui me concentrar para dar a sequência, ensinar os movimentos, né? A hora que eu parei, que eu me concentrei assim, eu entrei no estado de êxtase tão grande que para mim tá tudo resolvido ali. Tudo, né? As dimensões, estava tudo ali, aqui, agora. Aí eu falei assim, bom, cheguei aqui, agora daqui eu não saio. Aí eu ouvi assim na consciência, bom, você chegou aqui, você viu que é esse lugar, né? Que você tem que ensinar as pessoas a chegar aqui agora, tá? Aqui agora, se não agora é quando? Exato. Então, que assim, lindo. O exercício, né? Eu conheci que existe um nível de energia que a vida nos chama, né? Sim. A gente chega num nível de energia no Tai Chi, assim, uma sintonia tão grande com a natureza, que é uma plenitude. Então, aí eu falei assim, bom, agora aqui eu tô bem, agora não preciso de mais nada. Não, agora você vai ensinar as pessoas a chegarem aqui. E assim eu tô fazendo nesses 41 anos. Parabéns. Eu lembrei disso ontem. Parabéns, mestre Tito. Parabéns mesmo, lindo, assim. Eu sempre gostei muito, eu via os movimentos, eu não entendia, né? E agora entendendo, através da sua explicação, vai dando significado, né? Mas tem que praticar, tá? Eu quero praticar. Estou com vontade de praticar. E agora mais ainda. Legal, bem-vinda. Essa prática auxilia na reorganização do pensamento, né? Sim, né? Por exemplo, pessoas que têm pensamentos muito negativos, pensamentos muito violentos, a prática do Tai Chi vai auxiliar. Pela sintonia. Né? Então, o que é? A nossa mente, ela é um sensor de energia, de frequências. Né? Então, a pessoa fica assistindo as coisas que acontecem no mundo. Né? E o que se propaga mais nos meios de comunicação é tranqueiragem. Tá?
Então a gente acaba criando na mente da pessoa um estado de insegurança, né? De medo, né? E a pessoa fica toda contraída e aquela energia não flui. Às vezes culpa, né? Diversos aspectos emocionais negativos por falta de uma sintonia com a gente pode falar assim, com essa espiritualidade mesmo que é a vida. A vida é um acontecimento, né? Essencialmente espiritual. Ontem eu estava estudando um texto e me surpreendeu que ele dizia assim, acho que é um cientista, um neurocientista. Ele falava assim, as pessoas têm uma ilusão de buscar o céu olhando para cima, mas o céu é aqui agora. A vida é o próprio céu. E as pessoas não conseguem observar. Isso me tocou profundamente, sabe? Então, aqui é o céu. E se existe o inferno, quem é que criou? É onde nós colocamos o nosso foco mental, o nosso coração. E aí criamos para nós mesmos um caos. E achamos que é o mundo lá fora que está nos destruindo. Mas, na verdade, somos nós que vamos nos conectando com forças estranhas e vamos construindo dentro de nós um caos. E o Tai Chi eu percebi que pode tirar a pessoa dessa situação. É um retorno à ordem. A gente fala assim, cosmos, né? Cosmos é uma palavra que significa ordem, né? Então o universo ele é pleno em ordem, né? Tudo acontece dentro do seu tempo, do seu lugar, do seu espaço, né? E aí, quando a gente se sintoniza com essa frequência, que é universal, né? Todos esses padrões que eu falo que é o aspecto horizontal da vida, né? Que é a sociedade humana, as culturas, etc. e tal, né? Elas não têm tanta ascendência sobre nós. Porque a gente já começa a ver as coisas de um outro plano. Tá? A gente já não embarca, né? A gente sabe que existe um comando na natureza, que existe uma ordem na natureza, tá? Que existe um motivo da existência. Que a própria respiração pode tirar a pessoa daquela situação de aflição interna, né? Junto com os movimentos do Tai Chi. Quer ver que interessante? Né? Tem uma frase atribuída, uma palavra atribuída a Jesus. Eu estou só Sim. falando desses aspectos. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Sim. E isso auxilia muito as pessoas. Muito, exatamente, né? Então, assim, quando a gente percebe que toda essa ordem universal, né, toda essa estrutura natural que traz centralidade, que traz harmonia, está em nós, como você falou, está em nós, né? Então, se a gente voltar os nossos sentidos para nós mesmos, né, para o nosso ser, né, todas aquelas coisas que tá sujeito a atrapalhar a pessoa, elas se esvaem. Né? Porque existe uma força natural no sentido dessa evolução, né? Então, isso tudo traz para a gente um sentido interno de ordem. Tá? A mente, ela precisa de comando. Ela é uma excelente serviçal, mas é uma péssima comandante. Então, para isso, nós temos uma coisa chamada consciência. Então, não sei o que acontece, mestre Tito. As pessoas, ou elas são muito desconectadas do seu centro, né? Que elas não encontram saída, e isso faz com que elas fiquem em desespero, vamos colocar aqui uma palavra, né? Ao ponto de a mente ficar muito barulhenta e ela não consegue ouvir a sua voz interior. Ela acha que a saída é externa, do lado de fora, né? Que é o outro que tem que fazer por ela, que é o outro que tem que auxiliar, ou que foi o outro que deixou ela na condição que ela está, né? E então eu percebo que tudo é vibração. O Tai Chi, o senhor estava falando que ele faz o movimento da energia, e isso também pode auxiliar a pessoa a trazer para si uma energia, né? Trazer para si a energia da natureza, né? E com essa energia retirar esse excesso de energia que ela foi criando, de preocupação, de tensão,
de pensamento negativo? A imagem é muito simples, né? Se a gente pegar uma jarra de água, uma jarra cristalina com água, né? Aí a gente joga a terra lá dentro. Se a gente agitar, ela vai ficar opaca. Sim. Né? Se a gente colocar a jarra parada, né? Se a gente sossegar a jarra, não parar de agitar ela, né? Aquilo tudo se sedimenta e volta a ficar transparente. Então o Tai Chi ajuda a gente a acalmar a mente, serenar a mente. Tá? Então a gente, na medida que a mente entra nessa centralidade, né? na medida que a gente centraliza a mente, tá? É esse momento assim que a nossa visão espiritual, a nossa consciência acontece. Né? Então, se a gente pensar, você pode observar o que você pensa? Você pode observar uma pergunta. Você consegue observar o que você pensa? Não. Você não consegue observar o que você pensa? Observar? Você não consegue saber o que você está pensando? Sim. Você consegue saber o que você está sentindo? Sim. Então você não é nem o que você pensa, nem o que você sente. Você é esse ser que sente e pensa. Então, sim, quando a gente... uma consciência. Exato. Então, isso nos aquele que coloca está antes do corpo. Antes, durante e depois. Tá? Então, quando a gente deixa de se misturar com o pensamento e com o sentimento, a gente chegou no centro, que é onde está a consciência. Então, a gente verticalizou. Então, se tem alguma coisa... fica preso só no sentir ou só no pensar, vai criar danos, vai criar... Dependendo, se está com o pensamento numa coisa legal, vai ficar legal ali, mas assim não tem garantia. Sim. Né? Porque o mundo gira, as ondas acontecem, né? Sim. Agora, se a pessoa entender que ela não é nem o que ela pensa, nem o que ela sente. Ela é uma consciência que precisa aprender a usar o sentimento e o pensamento. Então, pensar e sentir são dois recursos que a gente tem na vida. Então, quando a pessoa aprende isso, né, ela domina. Mas isso eu achei interessante, porque eu nunca ouvi falar dessa forma. É interessantíssimo, porque ficou bem didático. Quer dizer, nós somos uma consciência. E nós temos que observar, quanto mais presente, mais eu consigo fazer escolhas melhores para ter pensamentos mais sadios e observar mais o que eu sinto. Observar o que sente e o que pensa. E aí eu consigo ficar centrada nessa consciência que eu sou. E aí eu crio mais disso e mais disso. Mais paz, mais equilíbrio. E essa consciência está sintonizada ou sincronizada com a existência. Entendi. Então, as coisas mundanas não têm tanto peso. É onde tem aquela frase que eu não sei de quem é o autor, assim, mas que ela é assim, pontual, né? Nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Sim. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Isso muda tudo. Aí nós entramos na verticalidade. Tá? Então, quando a gente consegue se sobrepor, né, todo esse sistema que a gente inventou, né, e podemos utilizar, né, de forma produtiva a força do sentimento, a força do pensamento, direcionar o nosso pensamento, direcionar nosso sentimento. Então eu percebo que o Tai Chi Chuan é uma força. É um caminho de é um movimento de autoconhecimento, né? Reconexão com a natureza. Reconexão com a natureza divina em seu interior. Com certeza. Olha. O reino de Deus está dentro de nós. Pronto. Vós sois deuses. O mestre é o mestre. O Tai Chi é um instrumento que auxilia na expansão da consciência. Eu vi que sim, né? Auxilia no autoconhecimento. Achei fantástico isso. E existem várias práticas, então, que você estava falando, né? Vários tipos de gestos no Tai Chi. Sim, é uma sequência. Né? Ele é um gestual que tem uma sequência. Você falou a garça. Então, aí tem alguns movimentos assim relativos aos animais. Tá? Então, uma das lendas do Tai Chi é que o monge, né, o chamado Shan San Feng, né, ele estava num bosque, observando um bosque, e nesse bosque pousou uma garça. E a garça apresentava cansaço, devia estar voando há um tempo, né? E de um ninho do chão também saiu uma serpente.
tá? Que também não estava mostrando muita disposição, não. Quando esses dois animais se encontraram, eles travaram uma luta. Então, a serpente tentava bicar a garça ela tinha, ou ela desviava com a ponta das asas, né, se esquivando dos botes da serpente, ou ela trocava de perna, né, ficava numa perna, tirava a perna da onde a serpente ia tentar atingir ela. E isso ele criou um movimento. E aí a garça, né, por sinal, por sua vez, né, ela tentava bicar a serpente. E a serpente, com seu movimento esguio, né, se esquivava das bicadas da garça, ou das pisadas da garça. Tá? Então são dois animais que a gente tem como referência, simbolizando, né, esse encontro das energias do céu e da terra. E aí o que acontece? Depois de um tempo lutando, a garça saltou vigorosamente e voou. Então aquele movimento todo que ela fez, revigorou ela. E a serpente também mostrou que estava revigorada, mesmo com toda a luta. Né? E como uma não atingiu a outra, né, não teve o impacto, né, serviu para a circulação da energia. Então é como se uma representasse a energia da terra, a serpente, e a garça, a energia do céu. Que num constante movimento pulsam, se unem e fazem surgir todas as coisas que a gente vê, inclusive o ser humano. Lindo. Lindo mesmo. Aí, linda essa explicação. uma coisa interessante que a gente está falando do pensamento, né? Essa coisa que as pessoas geralmente estão muito assim, presas ou muito doentes mesmo, mentalmente, né? Sim. Porque não sabem lidar com o pensamento. O pensamento na cosmologia do Tai Chi é o macaco. O macaco representa o pensamento. Um bicho que não para quieto, né? Pula de um lado, pula do outro. Aí tem um movimento no Tai Chi que é o sossegar o macaco. Que a gente faz um movimento assim, de segurar de um lado, gira aqui, aí já troca de um lado, vai para o outro lado e vai fazendo esse movimento, chama sossegar o macaco. Então tem a simbologia dos animais, tá, nos movimentos. Interessante. Eu chamo de boquinhas mentais. O pessoal que eu atendo, e eles falam muito, né, que tem muito pensamento na cabeça, que não para o pensamento, e quando deita no travesseiro, aumenta, né, acelera, ao ponto de tirar o sono, né? E eu percebo o quanto o Tai Chi tem uma força incrível. E essa coisa da gente, por exemplo, contemplar o céu. Né? O céu é o firmamento. Então, uma pessoa, se ela ficar 3 minutos só olhando para o céu, sem se preocupar com o que está pensando, o que está sentindo, só olhando, naturalmente, sabe, ela entra no estado de tranquilidade. Tá? Então, essa tranquilidade é retornar à casa do Pai, é estar pleno. E a casa do Pai para nós é esse ambiente que nós estamos aqui chamado corpo. Essa é a nossa casa. E como eu falei, né, um neurocientista dizendo que aqui é o céu. Sim. Achei sublime isso. É o estado de espírito, é o astral da pessoa. Sim. E nós podemos escolher, né? Porque uma vez perguntaram para mim assim, mas Amália, como viver assim? Em estado de paz interior, né? Aí eu falo assim, não, eu ainda me pego muitas vezes com questionamentos internos, às vezes achando que a coisa não é justa, vem aquele pensamento assim, mas eu quero fazer do meu jeito, mas na hora eu já respiro profundamente e me centro, porque eu tenho uma visão mais sistêmica, mais ampla da situação e não fico, não vou pela ação imediata, sabe? Impulso. Pelo impulso, né? De pegar pela mão e querer resolver na força. E eu percebo que eu fiz muito disso, né? E que hoje eu me sinto mais um lago sereno do que antigamente. Tem aquela música, né, que também é um grande ensinamento, né? Sinto que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Então o Tai Chi Chuan ensina a gente a compreender a marcha e seguir em frente. Né? Não brigar com as coisas, né? Não entrar em embate. Né? Procurar, como a água, né? Procurar um jeito de fluir. Né? A gente sabe que tem coisa que não dá certo, o que vai fazer? Mas é o danadinho do ego, né? Você, quando está no ego, você quer resolver, você quer brigar, você
não quer sair perdendo, não quer ficar no desaforo, né? Então, mas aí eu acho interessante esses termos que inventaram, né, de ego, não sei o que lá. Eu tiro sarro, porque isso para mim não existe, é tudo da pessoa mesmo. Agora tem o quê? Tem o orgulho, entendeu? Tem a vaidade, entendeu? E não é questão de um elemento X ou Y, é a própria pessoa sendo, vamos dizer assim, deixando se subjugar por um sentimento negativo, por uma coisa negativa. Que nós podemos chamar de uma força até, né? Porque Sim. Se você não estiver na presença do seu ser, você é conduzido. Exatamente. E a gente percebe. A autonomia, né? A gente fala assim, a gente precisa buscar uma autonomia, onde eu faço, né, diante da minha consciência as coisas. Eu percebo uma palavra chamada constância. Então, ter constância no que eu quero. Então, eu quero praticar Tai Chi, eu tenho que começar a ter constância e começar a praticar. Eu tenho um hábito de investigar as coisas e ver se aquilo faz sentido para mim, né? E está sendo maravilhoso ouvir o senhor falar, porque está fazendo sentido para mim. Eu estou num período da minha vida que o tempo é muito valioso e ele tem que ser utilizado com sabedoria e nas coisas que eu acho que vai me acrescentar algo, principalmente a nível espiritual, né? E porque isso vai me trazer paz, vai me fazer viver em paz com os que estão em minha volta, né? E eu venho há um tempo buscando isso dentro de mim, um equilíbrio, né? Uhum. Nesse vertical. Sim. Então eu sou bem grata porque realmente eu não tinha assim um conhecimento dessa parte mais profunda do Tai Chi Chuan. E o interessante é que isso sempre esteve presente. E sempre estará. É só uma questão mesmo de foco. No que a gente está focando, né? Não, até esses pontos luminosos eu vejo desde os meus 13 anos que eu tenho consciência. Na praia eu adorava ficar olhando. E o senhor me trouxe clareza sobre isso, né? Quer dizer, que pode chamar de prana. Prana na yoga, né? No yoga chama prana, no tai chi é chi, né? Para os japoneses é ki, é a mesma substância, né? Acho que para os judeus seria o maná. Não sei, não conheço esse termo, mas assim é o fluxo da vida, né? É a essência vital. Então assim, o céu nos fornece a essência, a terra nos fornece a forma. Então dentro disso acontece, né, a nossa existência. Então quando a gente entende qual é o verdadeiro significado da vida, o verdadeiro sentido da vida, é a própria vida. Então, se a gente parar de sobreviver e procurar viver, como eu falo assim, eu acordo de manhã, eu bebo um copo d'água, que é assim, de uma forma reverente mesmo, assim, né? Com reverência, vou lá, abro a janela, fico contemplando o céu, às vezes eu converso com ele, e ele me responde às vezes, né? Às vezes eu estou em casa, à noite, assim, tô lá recolhido e tal, de repente me dá uma coisa de ir pra rua. Quando eu saio na rua, a lua tá ali assim, ó, como se ela estivesse me chamando. Algumas vezes aconteceu isso comigo. Às vezes dias nublados, né, que o dia tá bem nublado mesmo assim, a gente sente falta, né, de um azul, assim, de uma claridade, né? Aí você tá andando lá, fazendo as coisas e tal, de repente, acontece uma abertura bem assim, rápida, e você vê, nossa, realmente o céu tá ali, o sol tá ali, graças a Deus, né? Porque a gente tem tido um tempo de nublado, sim, assim, muito nublado, né? E aí, isso, às vezes, as pessoas até se deprimem, né? Sim. Com isso, e a gente tem que colocar a fé, é a hora momento que entra a fé, que a gente sabe que o céu azul tá lá, o sol tá lá. E assim, uma mensagem pro pessoal, para as pessoas, que às vezes ela está tão dentro de um quadro de melancolia, tão dentro de uma escuridão que ela criou sem perceber. Ela entrou, né? Que eu sei que seria desafiador para ela sair, né? O que seria, assim, de uma forma prática que ela poderia fazer, começar a fazer, para poder começar a trazer essa energia para que ela conseguisse se desenrolar disso, né?
para que ela pudesse sentir realmente uma força poderosa dentro dela, ao ponto dela, dessas forças que nevoeiro. Sim. Para dissipar o nevoeiro. A gente tem uma coisa que é a coisa mais preciosa que existe, que a gente precisa conhecer. E quando a gente começa a conhecer essa coisa, tudo muda. A vida. Então, procurar conhecer, se conhecer na vida, né? O sentido da consciência é a existência. Assim como o sentido da existência é a consciência. Então, existe uma consciência latente em cada pessoa. Então, quando ela se propõe, ela se permite, né, sentir essa preciosidade, essa riqueza dentro dela. É a riqueza da vida que tem, a existência. Cada um de nós vale pela sua existência, né? Então ficar de frente para isso. E a gente pode pedir para essa consciência que está às vezes adormecida, a gente pode pedir para ela se despertar, né? Então tem os recursos, tem, né, a religião seria, né, um caminho para trazer as pessoas para esse plano de consciência. Mas muitas vezes a maioria das religiões está nesse plano aqui, né? Não está trazendo verticalidade para as pessoas, né? E tem algumas que trazem, tá? Então essa verticalidade, se a pessoa fala assim, bom, não estou encontrando sentido hoje para sair de casa, não sai. Mas não fica preso às coisas que estão acontecendo, aos pensamentos. Eu vou ficar aqui e eu quero encontrar dentro de mim, tá, uma força. Tá? Então me falaram que eu tenho uma força dentro de mim, eu quero encontrar essa força. E eu não vou me mexer, eu vou ficar imóvel, totalmente imóvel, sem nenhuma técnica, só vou ficar quieto, com o meu corpo sentado aqui ou deitado, e eu quero conhecer essa força que tem dentro de mim. Ela faz esse pedido e pode saber que ela é atendida. Porque a vida existe para isso. O sentido da vida é essa evolução, né? Então, essa vida é ela se conectar com o próprio espírito dela. É o ser dela. Com o amor é o que já está, é o que estava antes, está durante todas as travessias e estará depois. Então, no pé, como você falou, não perde tempo, né, com coisas banais, com coisas corriqueiras. O valor da existência, o valor da sua existência, né, é uma autoestima. Eu falo que o Tai Chi Chuan, para mim, como outras práticas que eu conheço também, é uma prática verdadeira de autoestima, uma verdadeira prática de autoestima, tá? Para a gente valorizar a vida, valorizar o nosso ser, tá? Aconteça o que acontecer, né? A vida está presente. Amar a si mesmo para poder amar o seu próximo. A gente tem o mestre Liu Pailin, uma das coisas que ele ensinava muito assim é a compaixão, tá? A compaixão para com o próximo e para consigo mesmo. Cuidar-se bem, né? Ter um olhar, né, harmonioso, amoroso com o outro, né? Então ele ensinava isso. Esse Tai Chi Pailin tem, vamos dizer assim, 5 virtudes celestiais, tá? Então nós temos o polegar, né? Ele é o elemento terra, tá? E relativo à fé. O indicador é o elemento madeira, relativo à compaixão, né? O dedo médio, né, relativo ao fogo, né, é o respeito, a ordem. O dedo anelar, né, é justiça, é o centro de justiça. E o dedo mínimo é a sabedoria. Então, sabedoria, justiça, respeito, compaixão e fé. Então, se a pessoa colocar o polegar dela aqui dentro assim, segurar aqui na base do dedo anelar, fechar a mão assim, né, dos dois lados, ó, né? Não sei se dá para onde que aponta, né? Aí, isso, ó. Então, assim, ó, coloca o dedo polegar na base do dedo da aliança, fecha a mão, né, dos dois lados, né? Sentado, coloca sobre o colo. Fica segurando isso daqui, né, durante 3 minutos. Aperta um pouquinho? É só um leve todos para você sentir que você está seguro aqui. Fica segurando isso aqui 3 minutos. Tá? Não precisa respirar, não precisa pensar em nada. Só fica com esse chama mudra, né? É uma postura de energia. Fica assim, 3 minutos.
o que a gente resolve de coisa, né? A mente entra no eixo, o coração entra em equilíbrio. Olha, O bebezinho, quando nasce assim, ó. Proteção energética. Isso é uma proteção energética. Tá? Então, um gesto, né, para a pessoa que não tem ainda outras técnicas, é só fazer isso. Fechar as mãos 3 minutos. Fique imóvel, só segurando assim, respire e fica ali, ó. Coloca uma música, se der para colocar, se não der, não coloca, e fica ali, ó. Porque aqui a gente está concentrando os 5 elementos da vida, da natureza. E esses 5 elementos têm essas 5 virtudes celestiais: a fé, a compaixão, a ordem, a justiça e a sabedoria. Então, a vida está na nossa mão. gratidão. Gratidão mesmo, mestre. Eu acho que essa é a maior e melhor mensagem que o senhor podia deixar para nós. Quero agradecer Na muito a noite de oportunidade. Né? Eu falo assim para os meus alunos, né? Vamos divulgar o Tai Chi, porque quanto mais pessoas fizerem Tai Chi nesse mundo, melhor fica esse mundo. Que nós possamos divulgar para várias pessoas esse podcast sobre o Tai Chi Chuan, na presença do mestre Tito, porque realmente tem um significado profundo a nossa conexão, o nosso retorno à natureza humana, à natureza divina. E essa conexão nos faz estar dentro da vida, viver com plenitude, estar presente. Gratidão. Que as bênçãos continuem. Grato. Se não agora, quando? Então, para começar o Tai Chi também. Namastê. Se não agora, quando? Já! Namastê.